Fala galera, sejam bem-vindos aqui à série do canal Bastidores, o documentário André Matos, Maestro do Rock. Eu sou Anderson Bellini, diretor e idealizador desse projeto, e se você está aqui pela primeira vez, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para os vídeos que vão chegar nesse canal aqui você receber e você ficar por dentro de todo o universo André Matos. Toda semana tem vídeos aqui dessa série e todos os dias tem vídeos novos aqui no nosso canal. Não perca! Hoje o papo é sobre os bastidores da entrevista com o Sasha Paeth. Ele que foi parceiro do André durante toda a vida, desde lá de trás, quando ele foi produtor do Angels Cry, depois do Holy Land, depois veio a trabalhar com o Xamã, carreira solo, Virgo, grande parceiro do André, Sasha. Fica por aí. Fala galera, antes desse vídeo eu gostaria de falar pra vocês que a gente tem uma lojinha do documentário onde a gente vende nossos produtos oficiais do filme, e esses produtos ajudam muito que a gente continue lançando os filmes, continue fazendo esse conteúdo pra vocês. Então entrem lá na nossa lojinha, temos camisetas, temos DVDs dos filmes, Funko, temos boné, temos agasalho, material muito exclusivo pra vocês sobre o filme André Matos, Maestro do Rock. Entre lá agora e compre já o seu merchandising oficial André Matos, Maestro do Rock. Nos ajude a continuar com esse trabalho aí. Bom, a entrevista com o Sasha foi realizada já na pandemia, né? Foi realizada em abril de 2020. Nós contratamos uma equipe de confiança do Sasha que já estava fazendo uns vídeos para ele. Inclusive foi ele que nos indicou o pessoal lá da Noise Bird, lá da Alemanha, do Mark. Eles foram incríveis na captação com o Sasha. Essa captação foi feita por contrato, né? A gente contratou essa produtora, a Noise Bird, foi pago, né, o cachê deles, né? A gente fez o mesmo esquema que a gente tinha feito com o Philip, conectado à distância. O Mark estava lá para fazer o que a gente pedia e a gente estava conectado a essa gravação pelo notebook, através do aplicativo Zoom, onde a gente conseguia enxergar e ouvir o que estava sendo gravado, e eles também conseguiam nos ouvir para a gente dirigir e perguntar o que a gente queria perguntar dentro do roteiro do filme. Foi bem no começo da pandemia, já estava todo mundo isolado, mas a gente teve muito cuidado com tudo que estava sendo falado, né, de máscaras e higienização de mãos. A gente passou isso pro Mark lá na Alemanha e pro Sasha para ser feito tudo de forma correta, e a gente conseguiu fazer isso sem muito contato. Foi só o Mark, ele fez a luz, ele fez o áudio, ele fez a câmera, justamente para ter um mínimo de pessoas dentro do estúdio junto com o Sasha. E como o Mark já era um cara que já estava fazendo uns trabalhos com o Sasha, e ele ia continuar fazendo, então a gente não viu problema em continuar e pedir para que ele fizesse isso pra gente também. Running? Yep. Yeah. So both cameras are running, actually. Okay, let's go. So the first question is, that was your first impression from André when you meet him the first time? Oh, that is a long time ago. A entrevista com o Sasha foi bem reveladora, porque ele contou detalhes sobre a gravação do Angels Cry que a gente não sabia, né? Detalhes técnicos, a questão do Rafael não ter conseguido gravar as guitarras, que foi o Kiko que fez a maioria das guitarras do Angels Cry. Muitas coisas que ele levantou ali a gente não sabia, a gente conseguiu colocar no roteiro para perguntar para os outros caras. Porque nessa época, além do André, a gente não tinha entrevistado ninguém do Angra. Então foi muito importante as coisas que o Sasha nos colocou, que a gente pôde confrontar e tirar algo dos integrantes do Angra. Lógico que a gente falou também sobre a gravação do Holy Land. Ele nos contou uma curiosidade muito forte sobre o Holy Land, que a gravadora japonesa, quando ouviu as primeiras gravações do Holy Land, eles mandaram um fax pro Sasha contando as partes que eles queriam cortar, que eles não gostaram do disco. Tira essas partes. E todas as partes eram as partes com influência brasileira. E o Sasha, a esse ponto, ele já tinha uma posição que ele poderia bater o pé junto à gravadora japonesa
pra que a coisa acontecesse do jeito que o produtor também tava gostando, que o produtor que tava ali tava entendendo o que a banda queria passar. E ele bateu o pé com a gravadora japonesa pra que essas partes não fossem cortadas, que era o melhor do disco. Olha aí. I remember some funny mails from the Japanese label, because I think they were more into like melting the. First of all, on the first album we already had this stuff that we talked about. Like, I guess they were a little bit surprised that we put so much classical influences in there, and not really too much metal in the common way. So they wanted to have more double bass and stuff like that, and we just said, you know what, we just keep it like it is because we love it, and it has to be that way. And we just did it, and it was very successful. And I mean, it was really successful because it went gold in Japan, actually. And on the second one, we had the same discussion about the Brazilian parts. They sent us a fax, actually, with like numbers where they wanted to cut the songs, cut out the Brazilian parts, but we just said no. Why should we cut the most special stuff on the album? That is ridiculous. We're not going to do this. And so we always did what we wanted to do. I mean, of course, always there's compromises. 7 people in this case, including me and Charlie, always have to find a compromise. And I mean, it's never like everybody's super happy, you know. You have to find compromises in a band and stuff. But we had our own idea of how it would be, but nobody really from the outside had a big chance to change that. Santo Sasha, hein, gente? Então as coisas saíram do jeito que eles queriam, mais com influências brasileiras, e o Holy Land saiu como saiu por conta do Sasha ter batido o pé lá com os japoneses e não deixado eles fazer do jeito que eles queriam fazer, como eles fizeram no Angels Cry. Claro que além de contar sobre o Angra, o Sasha nos contou muito sobre Virgo, que acho que é uma curiosidade que muita gente tem sobre esses bastidores da banda Virgo, que durou tão pouco, né? Acabou fazendo um show só e um disco só, e é um dos discos preferidos da galera aí, dos fãs mais fervorosos do André. Então, esse material do Virgo vai estar no terceiro filme. Você que fica toda hora me cobrando, quando sai o filme? Quando sai o filme? Ó, durante o vídeo inteiro tá um QR Code aqui do lado com a nossa vaquinha que ajuda a gente a bancar o filme. Pra quem não sabe, o filme é um filme independente, é feito de forma independente, não tem nenhum tipo de recurso, nenhum patrocínio, nem privado, nem público, nem nada. É só com essas vaquinhas. Então, quando as pessoas me perguntam quando vai sair o terceiro filme, a resposta é: entrem nesse link aqui e dão uma olhada onde está a barra lá de concluído a meta da nossa vaquinha. Quando ela chegar em 100%, com certeza o filme vai sair. Pode ver que tá bem longe de 100%. Então você pode nos ajudar nessa vaquinha a que esse filme saia o mais rápido possível. Além disso, em gratidão à sua ajuda, nós colocaremos o seu nome nos créditos finais do filme. É, como a gente fez nos 2 primeiros. Nos 2 primeiros, quem nos ajudou nessa vaquinha aqui tem o seu nome lá nos créditos finais do filme eternizado. Porque eu prefiro muito mais colocar o nome de vocês, fãs, que nos ajudam, do que o nome de uma empresa que vai querer só fazer dinheiro com o filme. Então, o que você está esperando? Aqui, ó, QR Code, entra lá, nos ajude pro filme sair o mais rápido possível. Bom, muita coisa sobre o Virgo foi revelado. Muito bacana as coisas que ele falou. Óbvio que eu não vou colocar aqui, senão eu vou dar spoilers pra vocês. E vão estar no terceiro filme e tenho certeza que vocês vão se surpreender com muita coisa que o Sasha vai falar sobre o Virgo. Claro que o Sasha também falou sobre as produções dele com o Xamã, tanto no Ritual quanto no Reason. No Reason, inclusive, o Sasha veio pro Brasil para fazer a pré-produção do disco, e a maioria do disco foi gravado aqui no Brasil com a ajuda do Philip Colodetti, que a gente fez os bastidores do documentário da semana passada com ele. Se você não viu, entra lá depois desse vídeo e assista do Philip Colodetti, que tá legal pra caramba também. E os vocais do Reason foram gravados lá no Gate Studio, no estúdio do Sasha Path, lá na Alemanha. Lógico que o Sasha falou sobre o Ritual Live, o Sasha falou sobre a amizade dele que ele tem com o André, o que eles faziam nos momentos de folga deles, né, no momento amigo, né, fora de turnê, fora de gravações. Lembrando que o André também fez parte do Avantasia, onde o Sasha toca guitarra e é o produtor. Ele contou muita coisa sobre a participação do André no Avantasia, na turnê com o Avantasia. Cara, o terceiro episódio tá imperdível. I didn't really know Tobias back in the day, and he was calling me
I mean, Andre was asking me, he got this call or like this request from Toby if he wants to sing on this album, Metal Opera, and he was in my studio at that time. But I thought it was in the time of, wasn't it the Shaman recording? I think it was the Shaman album. But Andre was in my studio. We did some other stuff. Maybe it was Virgo. I thought it was Shaman, and so he just asked me if I could record his vocal on for this album, and that's what I did. I mean, I just got the songs, and Andre does sing the way he sings, and that's the way we recorded it, and that's what Toby wanted. He wanted to have an original Andre performance, and that's what he got. I mean, that was actually simple, easy to do that. So we just took the stuff that was prepared. He sang some vocal lines for us as a demo, and listened to it, and Andre sang it, and that's it. Well, it wasn't a big deal though, because we didn't really put a lot of influence into the thing itself. There was a melody, and he performed it in the way that he usually does, and that's it. But it was very good that we did, because something really cool came out of it after all, and that was the tour together and her participation on the whole thing, and that was a fun thing. This whole first Avantasia tour, it was great actually. Bom, esse foi os bastidores do documentário dessa semana. Se você gostou, se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho, isso ajuda muito a esse vídeo chegar para outras pessoas que também gostam do André Matos e gostam desse tipo de conteúdo. Não se esquece, deixa seu like aí, não custa nada. Antes de finalizar, pergunta do Doc. A pergunta de hoje é: você acha que se o Charlie e o Sasha tivessem produzido o Fireworks do Angra, o disco seria diferente? O que você acha? Comenta aqui que eu quero saber. Então é isso, galera. Fico por aqui. Semana que vem eu volto com mais um vídeo dessa série Bastidores do Documentário. Até lá!